Empresas aéreas devem garantir atendimento especial para pessoas com deficiência ou para quem precisa de cuidados durante o voo. O serviço está previsto na resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O serviço deve ser solicitado pelo passageiro. A deficiência visual nunca impediu Paulo César de viajar. No trecho Brasília-Belo Horizonte já virou rotina, já que a mãe mora na capital mineira. Ele sempre conta com a ajuda de funcionários da companhia aérea desde o momento do check-in. A gente tem essa facilidade, né? No momento da compra da passagem, a gente pode pedir esse atendimento. Já tem a opção lá no próprio ambiente, onde está adquirindo sua passagem. Quem tem deficiência física ou mesmo alguma limitação temporária tem direito a atendimento especial por parte das empresas aéreas. O direito de ir e vir é constitucional e garantido também por resolução da ANAC, que obriga as companhias aéreas a oferecerem o serviço. Para isso, basta que o passageiro informe a necessidade no momento da compra da passagem. A resolução da ANAC é de 2013 e autoriza atendimento especial durante o transporte a gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, idosos a partir de 60 anos, pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência ou qualquer limitação que impeça a liberdade na locomoção. Equipamentos médicos, oxigênio e macas podem ser solicitados até 72 horas antes do voo. Serviços considerados mais simples, como assento especial, em até 48 horas. Quem precisa de acompanhante pode contar com funcionário disponibilizado, sem custo pela companhia. Mas se a preferência for por acompanhante específico, o valor da passagem não pode ser superior a 20% do bilhete pago pelo passageiro que demanda assistência. Os dois devem ainda viajar lado a lado no avião. As empresas aéreas têm o dever de prestar assistência aos passageiros com deficiência ou qualquer tipo de limitação em todas as etapas da viagem, desde o check-in até a chegada em área pública como o saguão do aeroporto. As concessionárias também têm responsabilidades. Devem garantir recursos como rampas e sinais de comunicação que deem independência para todos. Para a Aline, que é paraplégica, o problema vai além da falta de acessibilidade e não está restrito ao Brasil. Ela mora na Irlanda e passou por maus bocados durante uma conexão no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. A Aline acabou caindo da cadeira de rodas e ficou no chão por cerca de 40 minutos, sem que ninguém aparecesse para ajudá-la. O socorro só veio do Corpo de Bombeiros. Eu pedia, eu implorava, a mamãe tentava sair no saguão para tentar pedir ajuda de algum outro passageiro, mas eles não deixavam a mamãe sair. Eles faziam uma barreira e não deixavam ela sair. O aeroporto de Frankfurt e a agência de viagens contratada por Aline estão apurando o que aconteceu. Em nota, a Lufthansa alegou que a passageira ficou bastante agressiva quando foi impedida pela tripulação de sair do avião com itens de bordo, o que, segundo a companhia aérea, teria dificultado a assistência pretendida. A Lufthansa diz que lamenta o ocorrido. O caso está sendo investigado pelo aeroporto que, em nota, afirma não tolerar qualquer tipo de discriminação ou tratamento inadequado aos passageiros. E para dar continuidade ao assunto, a gente recebe aqui no estúdio a advogada Simone Magalhães. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Bom, como vimos na reportagem, infelizmente, casos como esse são comuns. Eu queria que a senhora explicasse, em linhas gerais, quem tem direito a solicitar o atendimento, porque é negado muitas vezes. Algumas vezes, sim. Mas acho até muito interessante vocês tocarem nesse assunto justamente hoje, porque o Código de Defesa do Consumidor acabou de completar 29 anos, o que é um motivo de muita comemoração, né? Desde então, nós todos, enquanto sociedade, colhemos frutos positivos disso, como é o caso dessa resolução 280 da ANAC, que vem trazer mais cidadania, respeito às pessoas, que nesse caso específico, lactantes, crianças com bebês de colo, deficientes, e só lembrando, não somente deficientes físicos, né? Nem toda deficiência é visível, na verdade. Todas essas pessoas, elas podem sim requerer esse benefício da assistência especial. O passageiro, ou até mesmo os acompanhantes eventuais, eles podem ser responsabilizados caso haja algum problema e eles não tenham pedido esse tipo de assistência? O importante é que no momento da compra, o passageiro já indique qual é a sua necessidade, porque dessa forma a empresa ela tem um tempo
hábil para promover, né, tudo aquilo que o passageiro necessita. É claro que, mesmo numa situação específica, se ele não fizer isso, nada impede que ele tenha essa assistência. Mas, claro, em cima da hora, com certeza vai ser algo mais demorado, mais penoso até para o próprio passageiro. Nós vimos na reportagem o caso da passageira que é paraplégica e teve um problema num voo na Alemanha. Existe uma cooperação diante dessa resolução da ANAC, quando o passageiro sai do Brasil para outros países? A ANAC tem a responsabilidade só sobre a nossa jurisdição ou para lá também é estendido? Essa resolução ela vale para os aeroportos que estão no Brasil. É claro que o que se espera é que uma empresa que presta esse tipo de serviço, né, saindo do Brasil e levando os passageiros daqui para outro país, que ela tenha esse mesmo tipo de tratamento, né? Mas a cobrança realmente é só para o Brasil. Nós falamos a respeito do Código de Defesa do Consumidor, mas uma pessoa nessa situação, aliás, é como se diz na faculdade, tudo é direito, não é? Então, existem casos de pessoas que se utilizaram ou que alguém tenha aproveitado daquela situação de um cadeirante, por exemplo, e para efetuar tráfico de drogas. E existe uma questão de segurança, muitas vezes até um tratamento especial que tem que ser dado. Como fica a situação? Como a pessoa deve agir caso ela passe em um determinado local, tenha que se levantar para passar em uma daquelas máquinas de raio-x? Como é que funciona isso? O que se espera, na verdade, é bom senso. Né? Bom senso tanto do passageiro, consumidor, porque, afinal de contas, é uma medida de segurança válida para todas as pessoas, e bom senso também daquela pessoa que está fazendo essa vistoria. Né? Porque existem casos especiais que realmente a pessoa ela tem dificuldade de se levantar de uma cadeira, por exemplo, tem uma grande dificuldade de locomoção. Então, todas essas características, essas peculiaridades, elas precisam ser levadas em conta por todas as pessoas. Quem se sentir prejudicado, procura quem? Recorre à justiça? Tem algum órgão, o PROCON, enfim, que possa auxiliar nesse processo? O que se recomenda sempre é que, diante de algum problema, primeiro passo, procure a própria empresa, porque ela tem que saber, né, as consequências negativas que as ações ou as omissões dela causam ao consumidor. Se for algo específico do aeroporto, a reclamação também pode ser direcionada para a administração do aeroporto. E se não surtir efeito, existe também a possibilidade do consumidor procurar o PROCON, até mesmo a ANAC, a ouvidoria da ANAC, e fazer a sua reclamação e, claro, o judiciário, né, sempre como uma medida possível. A própria companhia aérea, ela tem o dever de informar quais as medidas necessárias? Pergunto porque, por exemplo, falamos das regras no Brasil. Em aeroportos internacionais, já acompanhei uma situação em que as regras eram um pouco diferentes, então a informação veio exatamente do balcão da empresa. É importante pegar essa informação dessa forma? É importante, mesmo porque um direito básico do consumidor é justamente o direito à informação. Né? Ele fundamenta o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele estrutura, né, a questão ligada à boa-fé. Então, a empresa ela tem sim a obrigação de informar todos esses detalhes, até mesmo no destino, né? Situações específicas como vacina, outras questões, visto, a empresa tem sim que prestar essa informação para o consumidor. O que não pode é o consumidor ser prejudicado, né, doutora? De forma alguma. Simone, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, obrigado.